Barbearia Dom Correia, você encontra perfumes e cosméticos. Informações no Zap 329-8821-1687. Aberto de terça a sábado, das 9 às 19 horas. E não fechamos para almoço. Dom Correia Barbearia, Rua Allan Kardec 64, Alto da Ventania. A nossa família atendendo a sua família. Mercearia Carvalho, onde o respeito e a qualidade andam sempre juntos. Direção Pedro Carvalho. Bairro Três Cruzes, telefone 3441-0138. Bazar Primavera, aberto das 9 às 11 horas. Rua Nilo Colonna dos Santos, 206. Roupas em bom uso e com preços imperdíveis. Bazar Primavera, no bairro São Cristóvão. Atendimento fraterno. O Centro Espírita Tintino Pires oferece um espaço para o atendimento fraterno a todos que necessitarem. O que é? É um diálogo privativo e sigiloso em que uma pessoa que necessita de apoio e esclarecimento conversa com um atendente expondo as suas angústias e problemas e recebendo as orientações doutrinárias pertinentes ao relato. Qual é o objetivo do trabalho? Acolher e orientar à luz dos princípios espíritas. Contamos com uma equipe devidamente preparada para esta tarefa. Formato presencial. Toda quinta-feira, 19 às 19 horas e 30 minutos, marcação do atendimento por ordem de chegada. 19h40, início dos atendimentos. Formato online. Agendamentos através do endereço de e-mail atendimentofraterno.cetp@gmail.com. Realização Centro Espírita Tintino Pires, Departamento de Orientação Mediúnica. Muito bem, gente amiga, são 7 horas e 50 minutos. E a partir de agora, depois dessa primeira parte apresentada aí pelo Alexandre Mesco, né, Palavra de Vida Eterna, vamos agora com a segunda parte, ao vivo agora, pelo streaming, com o comando do professor Cid Lúcio Serra e também do Luíde Oliveira. O nosso convidado de hoje é o nosso professor Marcos Demário. Sejam bem-vindos. Bom dia, é com vocês, amigos. Bom dia, Jairo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. É uma alegria, uma satisfação estarmos aqui nessa manhã de sábado, no dia 28 de maio, recebendo o nosso irmão Marcos Demário, ele que é um educador, um amigo nosso que integra no Rio de Janeiro o Instituto BEM, né? E estamos aqui para dialogarmos como um tema doutrinário muito importante e necessário aí para o nosso dia a dia. O Marcos Demário é um conhecido nosso, já escritor, autor de livro, um pesquisador também da educação e também expositor espírita. Então, ele vai, naturalmente, nessa manhã, trazer para nós assim, muitas informações a respeito dessa passagem narrada por João, né? Enfim, e o Luiz também está aqui conosco nessa manhã. O Luiz também é um integrante do programa, já participou várias vezes, e nós estamos, assim, muito felizes pela oportunidade de estarmos dialogando com você, querido ouvinte da Rádio Jornal. Fique à vontade para fazer os comentários, é transmitido pelo Facebook, né? O Jairo vai olhando lá no Facebook, nós aqui também, e aí a sua pergunta, o seu questionamento poderá ser, então, transmitido ao nosso irmão Marcos. Enfim, Marcos, um bom dia para você, fique à vontade, a casa é nossa, né? É um prazer receber você novamente aqui em Leopoldina. Bom dia, Cid, bom dia, Luíde, a todos da Rádio Jornal, todos os telespectadores. É um prazer novamente estar com vocês, porque já tem mais de década, né, em que eu compareço aí em Leopoldina, graças a todos do Tintino Pires, também do Centro Educacional Conhecer, enfim. E, embora não estejamos presencialmente, por causa da pandemia já há um tempo, mas aqui estamos online para trazer a todos a visão espírita desta passagem que está no Evangelho segundo João, que é intitulado O Paralítico da Piscina. Então, vamos nos situar, fazendo a leitura, antes de mais nada, dessa passagem do Evangelho de João, para que todos se situem sobre aquilo que nós vamos conversar aqui, porque não é uma palestra
Na verdade, tanto o Cid quanto o Luíde, nós já combinamos isso, estão prontos aí para fazer as suas intervenções, e você que está nos assistindo também, poder enviar aí a sua mensagem ou fazer uma pergunta. Vamos então a esta passagem que está no Evangelho de João, no seu capítulo 5, versículos 1 a 17, que é a seguinte: Depois disso, chegando à festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, a qual se chama em hebreu Betsaida, a qual tinha 5 galerias, nas quais estavam deitados doentes em grande número, cegos, coxos, outros com membros dessecados, os quais todos esperavam que a água fosse agitada. Pois o anjo do Senhor, num certo tempo, descia nessa piscina e agitava a água. E aquele que entrasse em primeiro lugar, depois que a água fosse assim agitada, seria curado, qualquer que fosse seu mal. Ora, havia um homem que estava doente há 38 anos. Jesus, tendo-o visto deitado e conhecendo que estava doente já há tanto tempo, lhe disse: Queres ser curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém para me lançar à piscina depois que a água for agitada. E durante o tempo que levo para lá chegar, um outro ali desce antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, pega o teu leito e marcha. Naquele instante, aquele homem foi curado e, tomando seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Os judeus disseram, pois, àquele que for curado: Hoje é sábado, não te é permitido levar teu leito? Ele lhe respondeu: Aquele que me curou me disse: Leva teu leito e anda. Porém, o que tinha sido curado não sabia quem ele era, pois Jesus se havia retirado da multidão que ali estava. Depois, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: Tu que foste curado, não peques no futuro, para que não te aconteça coisa pior. Aquele homem foi encontrar os judeus e lhes disse que era Jesus quem o curara. E por essa razão é que os judeus perseguiam a Jesus, porque ele fazia essas coisas no dia de sábado. Então, Jesus lhes disse: Meu Pai não cessa de agir até o presente, e eu também ajo sem cessar. Bem, esta é a passagem, então, transcrita por João, que naturalmente deve ter sido testemunha ocular desse acontecimento. Só para nós situarmos aqui aqueles que não têm tanto conhecimento sobre as práticas judaicas da época de Jesus, para os fariseus que dominavam a religião e a política da época no Estado de Israel, o sábado era considerado dia sagrado e ele tinha que ser dedicado ao Senhor, a Deus. E, portanto, o preceito religioso é que no sábado era proibido trabalhar. Daí porque João se refere a esse problema do sábado, porque a cura foi feita num sábado e o ex-paralítico saiu carregando o seu leito. Então, tudo isso era considerado trabalho e que não poderia ser feito. Mas a essência desta passagem não está nessa discussão sobre o sábado, porque, na verdade, isso é um detalhe. A essência está na cura. Allan Kardec, no livro A Gênese, no seu capítulo 15, quando ele trata sobre os chamados milagres do Evangelho, nos lembra que o milagre, na verdade, não existe. Ou seja, a piscina não era milagrosa, era uma piscina de águas termais, como nós conhecemos hoje, com propriedades curativas. Só que, à época, eles não tinham essa ideia. E a agitação da piscina nada mais é do que o borbulhar da fonte, porque isso acontece naturalmente.
E nesse borbulhar, as propriedades magnéticas, terapêuticas daquela água, naturalmente, ficavam mais em evidência. E aí, você entrando naquela piscina, poderia ter uma melhora muito grande da sua doença. E nós temos a explicação científica, né? Não precisamos ficar em milagre, porque Deus não precisa fazer nenhum milagre, já que ele é absolutamente perfeito e toda a sua criação é perfeita. Mas a primeira coisa que nos chama a atenção nesta passagem é que Jesus está olhando para os doentes e se dirige àquele paralítico, que, segundo João, ele era muito provavelmente de nascença, já que há 38 anos, e todo mundo sabia que ele era paralítico. Jesus olha para ele e faz a pergunta: queres ficar curado? E o paralítico olha para o mestre e responde: Senhor, eu quero, mas o problema é o seguinte, eu sou paralítico, tá? E eu fico aqui entrevado, deitado. Né? Como todos os outros doentes, eu estou aqui esperando a agitação da água. Mas até eu me arrastar à fonte, à piscina, o outro já entrou. E eu nunca consigo, então, a cura por causa disso. Jesus, então, olha para ele e simplesmente ordena que ele levante e saia andando, que ele já estava curado. Bem, vamos estudar um pouco este ponto, porque ele é muito importante. Porque, primeiro, Jesus faz a pergunta. Mas por que Jesus fez a pergunta? Jesus não sabia? Claro que o mestre sabia. Jesus é um espírito superior. Jesus é um espírito perfeito. Ele representou diretamente Deus aqui na Terra para nos trazer a lei de amor. Mas era preciso que os outros ouvissem. Era preciso que o fato fosse registrado. Queres ficar curado? A resposta do doente é da máxima importância. E a resposta não pode ser apenas da boca para fora. Ah, eu quero. Bem, mas está saindo do seu interior com toda a fé? E, na verdade, aquele paralítico, há anos, procurava se arrastar lá dentro do Templo de Jerusalém para chegar na piscina no momento exato, no momento certo para a cura. Portanto, ele tinha uma fé naquela cura, ele tinha uma força de vontade muito grande, mas precisava de ajuda. E aí vem a grande lição de Jesus, que alia essa questão da verdadeira fé ou a caridade, porque Jesus fez um ato de caridade, ou seja, eu vou lhe ajudar. Bem, Jesus poderia ter pego o paralítico no colo e carregado ele até para dentro da piscina. Sim, poderia ter feito isso. Mas era necessário uma grande demonstração de poder, porque os judeus questionavam muito se Jesus de fato seria o Messias, se de fato ele seria o enviado de Deus tão prometido lá nas escrituras sagradas judaicas. Então, o fenômeno da cura era um fenômeno para fazer a demonstração. Olha, eu sou. Porque se eu não sou o Messias, se eu não sou o enviado, como eu poderia fazer isso? Então, ele fez isso de público, dentro do templo de Jerusalém. Infelizmente, os judeus citados aqui por João, que nada mais são do que os fariseus, eles se pegaram na problemática do sábado. Quer dizer, você, diante de um fenômeno extraordinário de cura instantânea, e você vai se pegar para dizer, mas hoje não é dia de fazer isso. Você vai ter que responder perante a lei. É a mesma coisa no centro espírita, de uma pessoa chegar precisando de atendimento, e você, desculpe, mas hoje não é dia de atendimento, volta semana que vem. Mas todo dia é dia de atendimento, toda hora é hora de atendimento, porque a dor, a aflição, não estão esperando dia e hora marcados. Então, Jesus dá uma dupla lição: a necessidade da verdadeira fé por parte daquele que quer ser curado e a necessidade da caridade em relação ao próximo. Mas o Templo de Jerusalém virou uma balbúrdia na sequência, porque os fariseus queriam saber
quem é esse homem que ousou curar alguém no dia de sábado? O problema não foi ter curado lá no Templo de Jerusalém, não, mas no sábado. Como pode uma coisa dessas? Aí o paralítico não sabia quem era, né, porque naquela confusão ele nem perguntou o nome, nada, mas os dois se encontram novamente. E aí vem uma lição da máxima importância, que são as palavras que Jesus dirige ao ex-paralítico. Vamos recordá-las aqui. Ó. Tu que foste curado, não peques no futuro, para que não te aconteça coisa pior. Bem, à luz do Espiritismo, nós compreendemos essa fala de Jesus, que a paralisia daquele homem era consequência de coisas erradas, equivocadas que ele tinha realizado em existências passadas. E aí Jesus o adverte: olha, você está curado. Cuidado. Não cometa equívocos, não cometa erros novamente, porque você vai ter que responder por isso de novo no futuro. Portanto, ele estava aqui como paralítico, assumindo na presente existência consequências do que havia feito em existências passadas. E tinha que agora tomar cuidado, porque ele recebeu uma bênção divina, que foi a cura, para se projetar no campo do bem. Não cometer novos erros, novos equívocos, porque isso o faria novamente passar por alguma provação, por alguma expiação. Bem, vamos passar isso para os dias atuais, tá? Os dias de hoje. Nós sabemos que os centros espíritas são muito procurados pelas pessoas que querem realizar o famoso tratamento espiritual, ou que querem adentrar as reuniões mediúnicas para se curar de uma obsessão. E, às vezes, exigem dos espíritas, e, portanto, do espiritismo, a cura. É aquela famosa pergunta: não, está tudo bem, mas quanto tempo eu devo frequentar aqui? Ou seja, em quanto tempo eu vou ficar curado? Em quanto tempo as coisas vão melhorar na nossa vida? E aí nós temos que responder, utilizando inclusive o bom senso, que, olha, esse tempo é individual. Não tem um tempo certo. Não dá para dizer que você tem que tomar não sei quantos passes, eu tenho que frequentar não sei quantas reuniões, eu tenho que ouvir não sei quantas palestras. Isso não existe, porque isso é totalmente individual. Ah, tudo bem, mas eu vou ficar curado, não vou? Aí vamos usar a palavrinha mágica? Depende. Porque depende de vários fatores. Depende da sua verdadeira fé. Depende dos esforços que você vai fazer para se melhorar. Depende da sua força de vontade. Depende se essa expiação pela qual você está passando é necessária para os seus aprendizados e, portanto, você não poderá ter a cura completa que você gostaria de ter. Então, mas você vai ser alicerçado, você vai ser reforçado espiritualmente, você vai receber o auxílio. Tá? Porque o espiritismo não pode prometer cura, nem do corpo e muito menos da alma, porque, na verdade, quem se cura sou eu mesmo. Aqui nos bastidores, estamos lembrando aqui uma situação de que você, por exemplo, procura o médico e vai lá fazer os exames e fala para ele o que está acontecendo com você. Aí o médico chega à conclusão, junto com os exames, que você precisa fazer uma dieta alimentar. E ele prescreve a dieta e prescreve lá uma medicação e pede você marcar depois a consulta para o retorno, para uma nova avaliação. Aí você sai do médico, dá uma passada na farmácia, faz uma pesquisa, mas, nossa, esse remédio que ele me passou custa muito caro, não vou comprar, não. E aí, a dieta? Olha, fala sério, né? Eu vou deixar de comer aquilo lá? Eu adoro! Mas ele não disse que você precisa fazer dieta. Qual é o problema de comer de vez em quando? Só que o seu de vez em quando é todo dia. Esse que é o problema. Ou seja, você não vai tomar o remédio como deveria tomar. Você não vai fazer a dieta como deveria fazer. Aí vai passar 15 dias e alguém vai... E aí, como é que você está? Eu estou do mesmo jeito. Não melhorei nada. Esse médico não acertou comigo. Vou procurar outro médico.
Coitado do médico, né? Não tem nada a ver com essa situação. Você não fica curado porque você não está fazendo o que deve fazer. O centro espírita é a mesma coisa. Então, você vai lá, recebe todo o apoio, todas as informações, inicia o tratamento. Aí você chega em casa, a primeira coisa que você faz, você briga com o seu gato, com o seu cachorro. Primeiro você briga porque eles não podem responder. Depois você briga com os seus familiares. Você se mantém egoísta, prepotente, orgulhoso. Você não manda nada moralmente da sua vida. Ora, se você não está se esforçando por se melhorar, como você quer ficar curado? E aí novos acontecimentos poderão vir, tanto a nível psíquico, moral, espiritual, quanto orgânico, porque no fundo, nessa pergunta que Jesus faz, queres ficar curado? A sua resposta é a seguinte: sabe, Senhor, querer eu quero, mas depende, vou ter que fazer muito sacrifício, vou ter que abrir mão disso e daquilo, não tem assim um tratamento assim, Marcos, diga assim. Você, exatamente, eu ia abordar, você está comentando isso. Não é a primeira vez que a gente escuta e lê nos textos evangélicos essa referência que Jesus faz, né? Quando ele indaga a pessoa, né? Você quer ser curado, né? Parece que Jesus, ao propor essa reflexão na pessoa, é mesmo como você disse, parece que ele quer assim, mas vem cá, você está disposto a... Porque você disse aí, e eu me refiro também ao que está no Evangelho, né? Quando Jesus nos falou, bem-aventurados aflitos, né? E existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec trata desse texto e vai trazer para nós a informação de que, como você disse, as causas atuais das nossas aflições, das nossas angústias, e as causas anteriores, né, que são em função das nossas existências passadas, equívocos, né, que cometemos e que hoje isso nos traz dificuldades, né? As causas atuais, elas são mais simples de entender, né? Se uma pessoa, por exemplo, faz mau uso do seu corpo, não dorme direito, se alimenta mal, se ela fica estressada o tempo todo, se ela não tem paciência, se ela vive na correria, se ela, enfim, ela vai ter um problema, né, psicológico, ela vai ficar desequilibrada, isso pode causar-lhe uma úlcera no estomacal, porque o estômago é onde bate primeiro as nossas dores, né, reflete, né, digamos. E é o órgão mais sensível, né? Então, mas a pessoa, se não mudar a sua postura, não adianta tomar o remédio, porque não vai resolver. Então, eu queria que você abordasse isso aí, essa vontade de que a gente quer se curar, de ficar livre das nossas aflições, e no caso do paralítico, a aflição dele, coitado, era uma aflição muito grande, né? Porque era paralítico, mas hoje nós temos, felizmente, aflições menores, mas também incomodam, né? Então, como é que é isso? Como é que é essa vontade que a gente quer e o que nós temos que fazer para, de fato, ficarmos curados, ou ficarmos livres das nossas aflições? Depois eu vou voltar para fazer a outra questão, mas eu queria que você aprofundasse um pouco. Eu queria aproveitar essa pergunta do Cid e te pedir uma análise, né, no sentido que você colocou na apresentação do texto evangélico, porque quando a gente olha o caso desse paralítico, havia um interesse dele, né, na sua leitura, fica claro que havia um interesse dele em ficar curado, porque ele estava tentando, dentro das suas possibilidades, fazer esse movimento para chegar até o tanque. E ele relata que ele já havia tentado outras vezes, mas só que ele chegava depois. Então, assim, a ação do indivíduo que busca a cura, uma ação dentro das suas capacidades, na busca dessa efetiva cura, né? Porque ele podia estar em casa ou só pedindo e não estar lá no templo. Tem essa relação, e você abordou isso, mas
qual é o impacto do querer, da vontade alicerçada na ação? Uhum. Muito bem. Vamos recordar aqui Leon Denis, esse grande pensador e filósofo espírita, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala, na sua terceira parte, quando ele lida sobre as potências da alma, ele fala que nós temos um conjunto de ferramentas importantíssimo para acionarmos. A primeira ferramenta é justamente o querer, força de vontade. E, obviamente, que não adianta você querer ficando parado no mesmo lugar, sem se movimentar. É o querer, então você tem que procurar, você tem que tentar, então acionar a sua força de vontade. Mas ele diz que nem sempre o querer é tudo, porque muitas vezes você quer, mas não sabe exatamente como. Então vem a segunda ferramenta, saber. Então, estudar, né? Tentar entender as coisas, o próprio fenômeno, né? Estudar a doutrina espírita, a sua realidade espiritual. Então, você tem o querer, que precisa se juntar com o saber. Mas tem uma terceira ferramenta, que é essencial, que ele intitula de amar. Ou seja, você precisa querer, precisa saber, mas, acima de tudo, precisa amar. São três ferramentas muito importantes, e nós aprendemos com o Espiritismo que somos seres de ação, e que nós precisamos nos movimentar. Claro que a prece ou oração, saída do fundo da alma, do coração, com muita fé, ela tem uma importância enorme, porque vai atrair os bons espíritos para nós. Mas, muitas vezes, você precisa procurar o médico, você precisa procurar o emprego, precisa procurar o auxílio lá do centro espírita e assim por diante. Você também tem que fazer a sua movimentação. Porque é muito fácil achar que os espíritos, sob as ordens de Deus, vão nos atender para tudo. E, aliás, é bom nós compreendermos isso, porque, às vezes, a aflição, apesar de você estar acionando a sua força de vontade, o seu querer, ela perdura. Você já está lá frequentando o centro espírita, você está procurando se melhorar, né? Você está mesmo tentando, mas aquilo não passa. E, às vezes, nós começamos a questionar, porque não entendemos. Por que não passa? Nós estamos num planeta de provas e expiações. No caso das expiações, elas sempre estão ligadas ao que fizemos em existências passadas. São as consequências das quais nós não podemos fugir. Uma expiação, normalmente, ela não pode ser pura e simplesmente eliminada da nossa vida, porque nós temos que aprender com ela para reparar o nosso passado e nos regenerarmos. Então, essa aflição poderá ser atenuada, mas você nunca terá a cura completa. Mas eu vou exemplificar isso com um caso que nos foi contado pela Ana Guimarães, aqui do Rio de Janeiro, querida esposa do Geraldo Guimarães, é mãe da Anete Guimarães, que é muito conhecida do movimento espírita, e ela conta que eles tinham um casal amigo espírita também, um casal trabalhador, né? Mas que, nesse casal, o esposo, ele tinha problemas gravíssimos, estomacais e de fígado. Então, vivia tendo que fazer dieta, não podia comer isso, não podia beber aquilo. E, como espírita, ele aproveitava o centro espírita para fazer o tratamento espiritual. E assim ele foi. Mas o problema persistia. Aí ele foi transferido profissionalmente do Rio de Janeiro para São Paulo. Eles perderam o contato mais direto, mas, passado alguns anos, a Ana Guimarães estava fazendo palestras em São Paulo e teve o prazer de receber a amiga. Mas só que a amiga estava sozinha. E ela pergunta do esposo, e aí, e o fulano, como é que está? Porque ele não veio com você? E aí a história, Ana, nem queira saber.
A nossa vinda aqui para São Paulo transformou a nossa vida num verdadeiro inferno. Ué, mas por quê? O que foi que aconteceu? Bom, você sabe dos problemas que ele sempre enfrentou. Assim que chegamos em São Paulo, nós já procuramos o centro espírita, já nos engajamos nas atividades, e ele continuou na busca lá do tratamento espiritual. Ele tanto fez, que ele foi agraciado com a cura. Ele ficou bom. E aí a Ana Guimarães disse, poxa, mas que beleza, que ótimo. Então você devia estar felicíssima e não triste. Ah, mas você não sabe o que aconteceu. Assim que ele ficou bom, que ele percebeu, né, que ele tinha superado aqueles problemas orgânicos, caiu na bebida. Então, um trapo, virou um farrapo humano, sem controle. E aí, então, a Ana Guimarães explicando o caso, pois é, só o Espiritismo agora para explicar, não é mesmo? Ele foi agraciado com a cura. De tanto que ele prometeu, de tanto que ele procurou, foi dado um voto de confiança a ele. Então, Deus confiou no seu filho. Mas, imediatamente, o que ele fez? Ele se deixou levar por aquela tendência que, na verdade, ele não tinha superado. Então, nós vamos compreender que o Espiritismo não pode prometer a cura, o tratamento. A cura é com Deus. Ele que sabe de nós. Então, nós precisamos ter, nesse campo da aflição, resignação, que não é baixar a cabeça. O paralítico aqui, contado por João, ele tinha isso, resignação. Ele estava lá há anos, vivendo com a sua paralisia, tentando chegar lá na água da fonte que curava, resignado, mas batalhando, trabalhando, procurando dentro das suas forças. E é o que nós temos que fazer aqui também. Lembrando aqui o Chico Xavier. O Chico sempre teve problemas, né, com seus olhos, e na época ele foi muito amigo do Zé Arigó, o famoso médium da faca enferrujada, que recebia o espírito do Dr. Fritz, e o Zé Arigó disse para o Chico, Chico, o Dr. Fritz me disse que pode fazer a cirurgia dos seus olhos e você vai ficar curado. Aí o Chico perguntou para o Emmanuel, seu benfeitor espiritual, e o Emmanuel confirmou, pode, perfeitamente, o Dr. Fritz está autorizado. Aí o Chico, opa, beleza, é agora, né? Mas aí o Emmanuel fez umas reticências, bem, mas olha só, você me garante que, tendo a visão normal, plena, podendo ver tudo, inclusive as moças bonitas, as mulheres que lhe assediam o tempo todo, você vai manter o equilíbrio que você conseguiu manter até hoje? Isso é com você, ok? Se você quiser fazer a cirurgia, pode fazer, está autorizado. Mas você garante? Aí o Chico contava que depois que comecei, ele ficou pensando, né? Bem, hoje eu não enxergo direito, né? Então, eu consigo lidar com as pessoas sem maiores problemas. Mas a partir do momento que eu enxergar direito e ver aquela loira de olhos azuis na minha frente, né, pedindo a minha bênção, será que eu vou conseguir me controlar? Aí ele depois conversou novamente com o Emmanuel falou, e aí, Chico, você não vai fazer a cirurgia lá com o Dr. Fritz? Aí o Chico, pensando bem, aí eu meditei aqui nas suas palavras, eu acho melhor continuar do jeito que eu estou, sabe? Porque eu me conheço, eu sei também das minhas tendências, e Deus não faz nada inútil. Eu não vou fazer a cirurgia. E que, de fato, ele nunca fez. Bem, então, nós temos aí essas questões muito importantes. Primeiro, é preciso realmente acionar o querer, a força de vontade. Mas, segundo, entender que a vontade que será executada não é a nossa, mas é a de Deus, que sabe de nós. E, em não obtendo a cura plena que tanto desejamos, é preciso ter resignação, confiança em Deus e, mesmo assim, seguir em frente. É isso que nós temos que fazer. Ô Marcos, ouvindo as suas colocações, fica claro para a gente, e aí é importante esclarecer
os nossos ouvintes. Então, quer dizer, nesse exemplo que você deu para o Chico, que muitas vezes essas expiações, essas enfermidades, elas têm o potencial de nos ajudar no processo de ajuste, de modulação do nosso processo reencarnatório, ou seja, elas são uma ferramenta para nos, como se fosse uma armadura. Muitas vezes a enfermidade, então, quer dizer, isso talvez explique uma busca incessante do indivíduo em função da cura, e aí ele pode perceber que a cura não está acontecendo e que aquela busca não está valendo nada, mas ele também pode entender, tipo, como é que funciona isso? A doença vindo, a enfermidade vindo como uma proteção, é isso mesmo? O Cid lembrou aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec trata das causas atuais e das causas anteriores das aflições. O Espiritismo nos mostra que nada acontece por acaso. Tudo tem a sua razão de ser. Então, aquela enfermidade, ela tanto pode estar ligada a causas anteriores, como pode estar ligada, claro, a causas atuais, por causa da nossa imprevidência, nosso egoísmo e nosso orgulho. Mas seja qual for a causa, a enfermidade que vai gerar para nós uma dor, ela é sempre bênção divina, porque é justamente o que você acabou de colocar. Ou seja, ela vem para mudar o nosso foco, para mostrar que nós não somos o rei da vida, né? Que nós não dominamos tudo e que precisamos realizar sempre novos aprendizados. Então, a dor, ela pertence também aos desígnios divinos, mas porque ainda não procuramos o amor, que era o que deveríamos fazer. Por isso adoecemos, por isso temos aflições de ordem moral e assim por diante. Então, veio a enfermidade. O mais importante não é você ficar questionando Deus e nem você depois desistir de frequentar o centro espírita, de procurar médico, porque você não fica bom. É você fazer os aprendizados necessários com a sua enfermidade, que muitas vezes vem para controlar os seus nervos, como se diz, né? Vem para fazer com que você tenha tempo para meditar, porque você vai ter que ficar agora acamado, e assim por diante. Nós podemos tirar das enfermidades grandes aprendizados, mas sem desistir da vida, sem abandonar as coisas, nada disso. E dizer assim, bem, se eu não fico bom, tem uma causa. Essa causa é justa. Se Deus está me mantendo nessa situação, é porque eu tenho uma necessidade de passar por isso. Então, deixa eu pensar aqui, quais são os aprendizados que eu tenho que tirar dessa situação na qual agora estou envolvido e da qual eu não posso sair. Então, se você fizer isso, você vai passar pela aflição, pela enfermidade, de uma maneira muito melhor, porque a revolta, o abandono de si mesmo e de Deus só vão complicar a sua vida. A grande chave está justamente no que o Espiritismo nos explica. O acaso não existe, tá? Embora você não encontre a causa aqui nesta existência, tenha calma, você é uma alma imortal, você já teve outras encarnações. Então, se não tem justificativa no aqui e agora, com certeza a justificativa está lá no seu passado. Ô Marcos, é interessante essa sua abordagem, porque à primeira vista a gente poderia assim, poxa vida, mas Deus, né, me deixou aqui nesse sofrimento, nessa aflição, eu realmente preciso passar por isso, eu reconheço que eu errei, mas será que Ele não me deixou nada também para me ajudar a vencer, né? E aí a gente vai lembrar, né, que se um pai não dá para o seu filho, né, todo o afeto, né, muitas das vezes até um pai se sacrifica, deixa de ter as coisas para ele, né, para poder dar para os filhos, para a família.
Deus, que é Pai Todo-Poderoso, não nos desampara, né? Então, assim, é aquela história que a gente, às vezes, observa, que, às vezes, a gente não conhece os mecanismos que Deus nos oferece para que a gente possa vencer essa aflição, essa angústia, essa dor. Mas nós queremos dizer para os ouvintes, né, que ninguém está sozinho, né? Olha só, a primeira coisa que nós já temos, né? Nós temos um protetor, né? Um irmão que vela por nós, que algumas denominações religiosas chamam de anjo de guarda, que nós chamamos de espírito protetor. Esse irmão está conosco, né, Marcos, desde o nosso planejamento da nossa encarnação. Então, ele vai nos apoiar, vai nos ajudar, né? E Deus também coloca para nós, né, os ensinamentos, né? Ele mandou Moisés primeiro, trouxe a revelação do Deus único, trouxe lá as regras do bem proceder, porque naquele tempo nós éramos pessoas muito rebeldes, né? Nós fazíamos muito mais coisa errada que fazemos hoje. Depois, passado 2000 anos, veio Jesus, né, que trouxe para nós aí todo o ensinamento do amor, completando aquelas informações de Moisés, trazendo outras muito mais atuais para o tempo. E hoje nós temos, né? Nós temos a doutrina espírita, nós temos a tecnologia, né? Nós temos a medicina avançada. Então, nós temos aqui, ó, essa tecnologia que nos permite chegar até a casa da pessoa que está nos ouvindo. Então, nós temos também, né, oportunidades de buscar a nossa cura, amenizar a nossa aflição, né? E lembrando também que, no final, tudo acaba bem, né? Não há mal que dure para sempre. Então, se a nossa aflição ainda não foi resolvida, ela vai ser resolvida. Para isso, você falou, a determinação. Nós temos que, como o Luiz também na pergunta dele, eu vejo assim, Luiz, sabe? É uma forma como se fosse aquele espinho ali, uma forma da gente pisar mais leve, da gente saber caminhar com mais prudência, né? E, sobretudo, que a gente não desista, que a gente tenha que seguir em frente. Porque aquele que persevera, ele vai alcançar, como nós já sabemos. E como nós, muitas vezes, também já passamos por dificuldade, que a gente, mas será que eu vou conseguir? Será? Não, eu vou tentar, eu vou em frente. E, no final, a gente consegue. E é isso que eu quero essa reflexão, iria deixar para os nossos ouvintes, porque nós sabemos que hoje, principalmente nos dias atuais, apesar de toda a tecnologia, todo o avanço, há muitas aflições ainda, né? Mas que, como você disse, a determinação, a resignação para suportar e sabermos que não há mal que dure para sempre. Então, eu queria que você comentasse isso do aspecto que eu trouxe aqui para nós. Muito importante isso, Cid, porque nós aprendemos com o Espiritismo que nunca somos abandonados. Faz parte da lei divina a misericórdia de Deus. Então, nós temos os espíritos protetores, que também são conhecidos também como guias ou mentores espirituais. Nós temos um anjo da guarda, que é o espírito superior que vela por nós. Nós nunca somos abandonados. Nossa teimosia, nosso orgulho, a nossa cabeça dura, muitas vezes faz com que esses protetores tenham que ficar meio de lado, porque aí nós vamos ter que aprender com a vida. É como o pai e a mãe com o seu filho. E aí você vai lá na parede, mostra para ele que a parede é dura, põe a mão dele na parede, faz ele bater, tá vendo? Ó, bater contra a parede machuca, dói. Então não precisa bater contra a parede, porque você já sabe como é. Mas aí ele olha para você, tá bom, pai, mas eu quero bater minha cabeça aí na parede para ver mesmo se é assim. Bem, muitas vezes você não tem como evitar. Bom, se você quer bater a cabeça, bem, você já viu o que acontece quando uma pessoa bate com a cabeça na parede, você já testou a parede com algumas coisas. Mas mesmo assim você quer passar por isso? Ah, eu quero. Olha, mas você pode ter que ir até para o hospital. Não, mas eu vou dar uma corrida aqui e me jogar de cabeça na parede para ver como é que é. Nós somos assim, né? Muitas vezes nós procuramos a aflição, nós procuramos o sofrimento, nós procuramos a enfermidade, apesar de todas as boas intuições que recebemos dos nossos protetores espirituais. Bem, mas aí você aconteceu e tem que assumir as consequências. Agora é com você, não é? Não é exatamente assim, não, porque nós nunca somos abandonados.
O que rege o universo e a vida é o amor. Quem ama não pode abandonar. Então, nós nunca somos abandonados. Mas vamos recordar aqui o espírito André Luiz, lá no começo da obra Nosso Lar, psicografia do Chico Xavier, quando ele relata o que aconteceu com ele no pós-morte e, finalmente, o encontro que ele tem com o espírito Clarencio, que o leva para a colônia espiritual Nosso Lar. É interessante que depois, na sequência, quando ele fica sabendo que ele passou vários anos ali meio perdido nas zonas umbralinas, ele questiona o Clarencio, né? Ele faz aquela pergunta, mas por que o senhor não me resgatou antes? Por que o senhor demorou tanto, né, para me pegar? E o Clarencio olha para ele e diz, não, é o contrário. Você está invertendo a situação. Eu nunca lhe abandonei. Desde o seu primeiro dia de desencarnação, eu já estava ali ao seu lado. Ah, mas como que eu nunca lhe vi? Porque você nunca deu sintonia. Você nunca permitiu que eu realmente fizesse o amparo, fizesse o resgate. Então, demorou esse tempo todo, não é por culpa minha, porque você nunca ficou abandonado, mas foi por culpa sua, a sua revolta, a sua ingratidão, o seu egoísmo não permitiu que a minha ação espiritual já lhe resgatasse. Entendeu agora? Abandonado ninguém fica, mas o socorro é de acordo com a vontade da vítima. Nós temos que obedecer o livre-arbítrio. Eu não posso superar o livre-arbítrio. Eu não posso chegar, por exemplo, aqui agora para o Cid Lúcio, né, como mentor espiritual, dar uns tapas nele, dizer, vai lá para o centro espírita, agora, eu não sei o quê, tal. Eu não posso fazer isso enquanto um espírito amigo protetor. Agora, eu posso ir na mente dele, sugerir que ele, olha, vai lá no Tintino Pires, vai ali e tal. Eu posso, né, fazer... Aí eu vou aí no Luíde, eu falei, Luíde, liga lá para o Cid Lúcio, dá uma palavra para ele. Aí o Luíde, e lembrei agora do Cid. Deixa eu ligar para ele. É toda... É a mesma coisa, Marco, que o pai, por exemplo, o pai ou a mãe não pode ir lá na escola fazer a prova, lá, a avaliação para o filho. É o filho que tem que estudar e ir lá fazer a avaliação. Por mais que o pai queira ajudar, mas a responsabilidade é do estudante, né? Nesse caso aqui, me lembrei. Exatamente. É um exemplo muito bem colocado, Cid. E é exatamente isso. Protegidos, amparados, nós estamos o tempo todo. Agora, lembrando que atraímos as companhias espirituais que desejamos, de acordo com os nossos valores e o que fazemos na vida. Mas até o chamado espírito obsessor, ele não é, na verdade, no fundo, ruim para nós, não. Porque ele está nos cobrando coisas lá do passado, e isso nos remete a termos que pedir perdão, a ter que nos melhorar, não é? Porque só assim ele vai parar a perseguição, só assim ele vai se entregar a Jesus também. Eu tenho um colega, companheiro espírita, e ele contou um caso acontecendo na reunião de desobsessão. O espírito se apresentou e tal, ele começou a dialogar com o espírito parou o diálogo e disse assim, nem vem, nem adianta você vir com suas palavras, porque eu lhe conheço muito bem. Nós somos ligados, sabe, de outras existências, eu sei muito bem dos seus problemas, etc, etc. Aí ele, com toda a calma, quando o espírito terminou de falar assim, olha, meu irmão, aliás, me permita chamar de irmão, não sei o que eu fiz com você no passado, mas me conhecendo hoje, com certeza não foi nada bom o que eu fiz com você. Mas olha para mim, porque eu tenho um convite para você. Eu não sou grande coisa, não. Não sou mesmo, eu me conheço. Aliás, você está dizendo que eu não sou grande coisa? Eu não sou grande coisa e meio. Eu vou além. Mas, nesta encarnação, eu aceitei o convite do Evangelho para tentar me transformar. E apesar de estar cheio de defeitos ainda, o meu convite a você é o seguinte, por que também não caminhar comigo para tentar se transformar e nós superarmos esse passado? Aí ele disse que o espírito olhou para ele e disse assim, você nunca foi fácil e continua. Você realmente não é fácil.
eu vou pensar nesse seu convite. E é assim, é no pouco a pouco, é no dia a dia, e você vai, e aí mesmo o obsessor, você encontra a oportunidade, opa, ó o aviso aí que eu preciso me melhorar, que eu preciso exercer o amor, o perdão, que eu preciso ser uma outra pessoa. Então, tudo que nos acontece na vida, além de ter a sua justificativa, sempre servirá para que nos melhoremos, para darmos um passo à frente, desde que não nos revoltemos, porque a revolta nos afasta de tudo isso e vai complicar a nossa situação existencial e também no depois da morte. Então, é muito importante que todos entendam que não estamos abandonados, muito pelo contrário. Deus nos ama, os espíritos superiores nos amam, e é o amor que deve reger a nossa vida. Entreguemos-nos ao amor e vamos seguir em frente. Aconteceu agora um problema, você tem na sua casa a caixa d'água e tem uma cisterna. Ai, fim de semana, oh, coisa maravilhosa, vou descansar. A bomba pifou. Não está mais jogando a água lá para cima na caixa. E você pensa assim, mas logo hoje, sábado, domingo, mas isso é dia para me acontecer isso, e agora? Como é que eu vou consertar isso? Como é que eu vou conseguir uma outra bomba? Calma, calma, porque as portas, os caminhos existem. Então, pare e pense. Bom, ok. Bom, dentro dos meus conhecimentos, o que eu posso fazer aqui? Então, você vai e faz o que você pode fazer. Você não conseguiu consertar, continua a não funcionar. Bem, quem é que entende disso que eu poderia chamar, que poderia vir aqui? Deixa eu pensar. Ah, o Luíde entende disso. Vou ligar para ele, deixa eu ver se ele está em casa. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. E assim você vai, e deixa eu subir lá para ver quanta água tem na caixa. E já avisar todo mundo para controlar o uso da água. Tá? Ok? Aí você descobre que você pode aguentar até a segunda-feira de manhã. E na segunda-feira de manhã eu consegui chamar lá o técnico que vai vir aqui e vai consertar. E aí tudo bem. O que parecia uma calamidade e que no seu nervosismo você poderia até complicar, pronto, ok. Você se acalma, vê que tem uma solução, como que você vai providenciar essa solução e sabe, né, como o Cid muito bem colocou, que o mal não é para sempre, porque o bem sempre vencerá o mal, e que na segunda-feira tudo estará solucionado. Mesmo que leve a segunda-feira o dia inteiro para consertar, mas estará solucionado. Então, calma, Deus não nos abandona, não é? Marcos, eu queria aproveitar esses instantes finais do nosso programa, a gente já está indo para o encerramento, faltam 8 minutos. Então, nesse sentido todo, dessa colocação que nós fizemos aqui, baseado na visão espírita, a gente percebe a importância do pensamento, da ação, da vontade no processo de cura. Ou seja, a gente tem a medicina como uma ferramenta extremamente importante, e a gente precisa reconhecer isso, mas a gente tem uma série de outras ferramentas que foram colocadas aqui no estudo dessa manhã, que são ferramentas auxiliares tão potentes quanto a ferramenta que nós temos hoje, que nós dispomos para tratar as enfermidades do corpo físico. Mas eu queria saber de você, nesse fechamento aqui, o impacto do bom uso dessas ferramentas auxiliares, ou seja, da prece, da água fluidificada, do trabalho no bem, que o Cid tem aí no fechamento, ele vai falar a respeito dos trabalhos que a Casa Espírita oferece para todos aqueles que assim desejarem. Então, quer dizer, qual é a importância dessas ferramentas auxiliares à medicina convencional no processo de autocura? Nós temos que aprender a aliar os dois processos de cura, o espiritual e o material. O espiritismo não veio substituir a medicina. Os médiuns curadores, o tratamento espiritual, não veio substituir médicos e medicamentos.
Mas nós sabemos que a prece, a água fluidificada, o passe, o evangelho no lar, a meditação na leitura de boas obras, a modificação dos hábitos morais, principalmente, tudo isso concorre para um melhor equilíbrio do ser integral que nós somos e vai auxiliar a medicina, que pouco a pouco vai se aproximando da nossa realidade espiritual. Hoje, nós já temos congressos, palestras, enfim, falando sobre medicina e espiritualidade. Então, uma coisa se conjuga com a outra. Nós somos seres integrais. A vida é toda integrada. E, ao mesmo tempo que você precisa, sim, do tratamento material pela medicina, você também pode fazer e deve o tratamento espiritual, que não acontece só lá no centro espírita. Então, você acordar e agradecer a Deus pela bênção de mais um dia na sua vida, fazer uma leitura de uma boa obra, meditar, relaxar, dar um bom dia, estar sempre alegre, tudo isso lhe envolve numa situação de melhor harmonia, tanto psíquica quanto também orgânica. E aí, você precisa procurar um médico? Claro, procure, sem dúvida alguma. Tem que fazer o tratamento, precisa passar por uma cirurgia, vá fazer. Mas o seu equilíbrio moral e espiritual vai auxiliar e muito. E talvez até chegue ao ponto de você não precisar daquele tratamento mais material. Muitas vezes nós temos N histórias para contar aqui, de você não precisar mais nem passar por aquela cirurgia que o médico recomendou, porque a sua fé, a sua resignação, a sua alegria, o seu viver em bem-estar, né? Você estar sintonizado com Deus, com os bons espíritos, tudo isso vem no seu auxílio. E vindo no seu auxílio, e Deus sabe que você está trabalhando para se melhorar, então as provas e expiações que estavam programadas, elas podem ser atenuadas ou até mesmo retiradas, porque Deus é justo, Deus é misericordioso. Então, o lado espiritual da nossa vida é da maior importância. Espiritismo não é simplesmente teoria, não é simplesmente mais um conhecimento que você vai formular para a sua existência. Espiritismo é vida, espiritismo é prática, espiritismo significa transformação sua para ser o homem, a mulher, o ser humano renovado, com outra visão de si próprio e da vida. Isso que é o espiritismo. Então, cuidemos da nossa saúde espiritual para melhorar a nossa saúde física. Ô, Marcos, que pena que o tempo já está expirando, né? Mas tivemos aqui nessa manhã a oportunidade de rever alguns conceitos, de aprender outros. Esperamos que o ouvinte tenha aproveitado aí a oportunidade, né? Com essa passagem aí do nosso irmão paralítico, trazido por Jesus, que sempre trazia o pedagógico, né? Com a exemplificação de fatos, né? Trazer para o nosso dia a dia, né? Lembrando aí aos irmãos que nós temos a prece, podemos recorrer a ela a qualquer momento. Na prece, nós nos conectamos com Deus, com os nossos mentores, com os nossos protetores, porque na prece nós nos colocamos em pedido, em agradecimento, ou também para externar aquilo que está passando no nosso coração, no nosso sentimento, da dor, e aí a gente vai tornar a nossa caminhada mais leve, porque nessas oportunidades o Pai vai sempre estar encaminhando alguém para nos ajudar. Então, Marcos, muito obrigado pela sua passagem aqui conosco, né? Lembrando aos nossos ouvintes que o Centro Espírita Tintino Pires está à nossa disposição para as reuniões públicas nas quinta-feira,
às 19h30. Aos domingos também às 10 horas da manhã. Você é nosso convidado para assistir uma palestra, para participar da nossa reunião. Também temos o atendimento fraterno, que já foi anunciado aí na quinta-feira, e pode ser virtualmente também, onde você pode dialogar conosco. E temos também os estudos, né? Onde os grupos de estudos estão sempre abertos com oportunidade de que todos nós possamos aprender. Obrigado aos nossos patrocinadores, obrigado aos nossos ouvintes que estiveram conosco, obrigado ao Luíde. O programa Luz da Manhã voltará no próximo sábado, às 7 horas. E deixo com você, Mário, o minuto final aí para que você possa mandar um abraço aí, fazer o seu fechamento aí para os nossos ouvintes aqui da Rádio Jornal. Muito obrigado, Cid. Obrigado a todos, um grande abraço, muito obrigado por essa oportunidade, que possamos estar sempre juntos, continuando a nossa caminhada, muito amor e paz. Um grande abraço a todos. Muito bem, fechamos aqui então essa edição do programa Luz do Manhã, um programa do Centro Espírita Tintino Pires. Agradecendo aí ao nosso grande Luiz de Oliveira, professor Cid Lúcio, professor Marcos Demário, que foi hoje o palestrante. Um abraço a todos. Se Deus quiser, no próximo sábado, neste mesmo horário aqui estaremos. Na sequência, vem aí o programa Fatos e Opiniões com Júlio César. Um abraço, bom final de semana.